Reiki nível 3B. O nível 3B também recebe várias denominações, tais como nível 4, mestrado ou Shinpi Den, conhecimento místico. Pode também receber a denominação de nível espiritual ou de professor. O aluno é submetido a um último ritual de sintonização. No nosso curso, particularmente, são sintonizados somente nos professores os símbolos sagrados do Reiki tibetano, proporcionando um salto quântico muito grande. Nos círculos tradicionais do Reiki, esses símbolos não são utilizados. Esse nível é realmente fantástico. O aluno recebe os conhecimentos de como iniciar novos reikianos. Quanto mais professores houver, melhor será para o planeta, para a humanidade, voltando novamente o Reiki a ser universal. Essa iniciação não obriga ninguém a ensinar, e assim cada vez mais pessoas decidem fazer tal escolha dentro de uma visão de crescimento interior. Até pouco tempo atrás, a iniciação de um novo mestre era prerrogativa do grão-mestre, que era a única pessoa autorizada a ministrar o grau de professor. Há alguns anos atrás, o grão-mestre Philip Sley Furumoto, numa reunião ocorrida na Alemanha, abriu mão de sua função e responsabilidade exclusiva para formar mestres de Reiki, situação que levou os mestres ligados à Reiki Alliance, instituição comandada na ocasião por Philips, ao começar a iniciar mestres. A partir desse fato, o número de mestres vem aumentando consideravelmente nessa verdadeira febre de Reiki da última década do milênio. O primeiro passo para o mestrado é a escolha de seu mestre, que é uma decisão muito importante. É fundamental que você tenha uma boa impressão dele, para que haja uma sólida relação de confiança entre vocês. Caso você não conheça, procure reciclar os seminários como ouvinte, use sua intuição e escute a voz do seu coração, sem pressa. A boa observação será preciosa para você que está diante da decisão de se tornar mestre de Reiki. Mesmo que tenha alguma divergência com seu mestre, obre algum ponto de vista, tente aceitá-lo como pessoa. Principalmente após o retorno da viagem que Johnny DiCarlo fez ao Japão, onde debateu profundamente esse assunto com o mestre Fuminori Aoki, chegou à conclusão de que a formação de um professor de Reiki não pode ocorrer em algumas horas de aula, como temos observado na grande maioria dos casos. A formação de nossos mestres de Reiki demanda um treinamento de 7 meses, com 4 horas de aulas semanais. Os aspirantes ao mestrado recebem a iniciação e um certificado
provisório nos habilita a ensinar no início do curso. A partir de então haverá perguntas e dúvidas que somente surgirão com a experiência prática e não poderão ser respondidas através da literatura disponível. É vital praticar muitos rituais iniciáticos, debater profundamente como ensinar o nível 1, 2, 3A, a fim de esclarecer dúvidas e preparar os novos mestres da melhor maneira possível para o ensinamento. O novo mestre nunca deve considerar que já sabe tudo. O treinamento por experiência própria nunca termina. O novo mestre aprende a não apagar a chama do entusiasmo, a ser flexível e tolerante com os alunos. Aprende também que é fundamental considerar e respeitar o trabalho realizado por todos os mestres que o antecederam. O novo mestre se conscientiza de que é uma pessoa capacitada a iniciar outras pessoas e não pode nem deve ser tomado como um exemplo do ponto de vista moral, ético e espiritual. Aprende também que no momento da ativação, todos os mestres de Reiki são iguais. A variação ocorre na capacidade didática de passar os conhecimentos teóricos que se fazem necessários. Daí a necessidade de um período prolongado de treinamento. Ter recebido uma simples iniciação de mestrado, acompanhada de um certificado, não garante que o professor esteja pessoalmente orientado. Ele deve ser orientado a eliminar os padrões ocidentais, pessoais e competição. Deve aprender a não emitir opiniões nos seminários sobre crenças políticas, filosóficas, religiosas, ideológicas ou espirituais dos alunos. O Reiki harmoniza-se perfeitamente com todas elas, tornando-as inclusive mais fortes e claras em alguns casos. O mestre, ao receber a iniciação de mestrado, assume o compromisso de transmitir o Reiki da forma como vem sendo feita desde o seu redescobrimento. É bom lembrar que os alunos são absolutamente livres e não têm nenhum grau de comprometimento com relação ao mestre ou à instituição a qual ele possa pertencer. É comum que os mestres de Reiki deem assistência a todo praticante, independente do mestre com o qual o reikiano tem estudado. O novo mestre deve praticar iniciações nos amigos e na família. Grupos de estudo são ótimos para praticar iniciações e deve ser feita apenas nas pessoas que já tenham recebido a iniciação no nível que estiver sendo treinado. O treinamento das iniciações irá refinar a energia Reiki. O novo mestre poderá vivenciar experiências espirituais interessantes. No Oriente, a figura do mestre não é masculina nem feminina. Daí o termo mestre para ambos os sexos. Os mestres são procurados pelos mesmos motivos que levam o homem ocidental a procurar um psiquiatra ou psicoterapeuta, quando buscam um equilíbrio maior. Ensinar Reiki realmente modifica a nossa vida. Fica difícil encontrar palavras para relatar o quanto é maravilhoso ensiná-lo. Compartilho meu entusiasmo com meus alunos de mestrado, que inclusive são convidados a ajudar nos rituais de sintonização. Durante os seminários, eles aprendem observando todos os detalhes necessários para organizar um seminário de Reiki. Durante um curso de mestrado de longo período, é comum ocorrerem momentos de tensão ocasionados por divergências entre mestre e alunos. No final de 7 meses, observa-se, em alguns poucos casos, um comportamento típico do homem ocidental: queimar a ponte acreditando que não mais passará por ela. Vimos esse nível do Reiki, que é o 3B,
e que já é o preparo para o mestre, para o professor de Reiki, e que é bastante interessante. Também tirado Reiki, a terapia do terceiro milênio, do professor Johnny de Carlos. Namastê. Oi. Vou acabar aqui e já vou.